ligado no podcast Bom Dia Tricolor. Muito bom dia, boa tarde e boa noite para você que está escutando. Bom, galera, começando mais um programa aqui para a gente falar sobre o São Paulo. E assim, eu já começo o programa de hoje falando o seguinte. Se você é São Paulino, meus pêsames. Agora, se você assistiu esse jogo entre São Paulo e América, cara, eu sinto muito por você, porque foi um jogo horroroso. Sério, que time patético que foi o São Paulo durante essa partida. Parece que o time não... Cara, tá tudo errado, nada funciona. O time tá meio sem alma, parece que os jogadores não têm noção da importância que é, do que eles estão brigando e a importância que é vencer um time pequeno e ruim, que é esse time do América, no Morumbi. E que inaceitável que foi esse jogo do São Paulo. Ele não chutou no gol de maneira perigosa, assim. O lance mais perigoso do jogo foi um escanteio que a bola sobrou para o Igor Gomes embaixo da área. Ele tentou cabecear e cabeceou errado, né? Não conseguiu cabecear a bola para dentro do gol. Mas, assim, uma coisa inaceitável esse jogo do São Paulo para qualquer um que é São Paulino. Bom, vamos começar falando do jogo, né, dizendo como é que entrou a escalação, né, o time do São Paulo escalado pelo Crespo para essa partida. Então, no gol tinha o Thiago Volpi, como sempre. Eu acho que assim, o Volpi ele foi acionado, né, em algumas vezes durante a partida. Não achei que ele foi tão mal, mas assim, ele rebateu algumas bolas ali perto para alguém poder, que alguém poderia no rebote fazer o gol. Inclusive tiveram 2 lances de muito perigo, assim, de quase gol do América no final do jogo, e os 2 originaram de rebotes que o Volpi concedeu. Aí o São Paulo entrou no 4-4-2, né? Então, pelo lado direito, jogou o Galeano, porque o Igor Vinícius não se recuperou daquela pancada que ele levou no olho no jogo contra o Atlético Goianiense. E, cara, o Galeano não... Ele tentou ali, se esforçou, mas ficou faltando muito ali um jogador que seja da posição e soubesse passar na hora certa. O Galeano, na parte defensiva, até que não comprometeu tanto, mas hoje eu achei que faltou bastante um cara que seja da posição mesmo. Aí na zaga jogaram Arboleda e Miranda. A partida, na minha opinião, ruim dos dois. Né, os 2 levaram cartões amarelos bobos, né? O Arboleda ainda foi num lance que ele escorregou, então foi um lance mais ocasional, digamos. Mas, cara, assim, tudo bem, o Arboleda, a gente sabe das limitações dele, eu até vou poupá-lo assim, de muitas críticas, porque ele não é um cara que sabe sair muito bem para o jogo, né, tocar a bola. E ali os 2 jogadores do São Paulo, né, o Miranda e o Arboleda, ficaram numa função de armar o time do São Paulo, porque de novo tinha aquele espaço gigante entre a linha de defesa e a linha de meio de campo. E aí, cara, o Miranda é um jogador que tem uma certa idade, ele precisava encostar para conseguir fazer um passe bom, né? No contra-ataque, tudo bem, ele pode até conseguir lançar uma bola longa, mas assim, para conseguir armar o time do São Paulo, com esse espaço entre os dois, entre as 2 linhas de meio de campo e de defesa, ele tinha que conseguir avançar com a bola no pé e também algum jogador do São Paulo encostar no meio de campo para conseguir receber o passe. Só que nada disso funcionou. Então foi muito ruim ali, Miranda. Bom, terminando a escalação, né? Do lado esquerdo estava o Reinaldo, que tentou fazer alguma coisa, mas também parece que ficou preso nesse problema coletivo do time. No meio de campo estavam Luan, Igor Gomes e Nestor. Eu até achei que assim, talvez o Nestor e o Luan tenham sido dos melhores jogadores do São Paulo em campo, porque eles salvaram muitas vezes na parte defensiva. O Igor Gomes perdido, como sempre caindo, desequilibrado. Até que no segundo tempo eu achei que ele melhorou. Ele salvou também algumas bolas ali em contra-ataques do América. Mas assim, esses 3 jogadores se destacaram muito mais pela parte defensiva do que ofensiva, porque o jogo ofensivo do São Paulo não existiu. E na frente o Rigoni e o Pablo. O Pablo jogou mal, né? Mas assim, com as limitações dele, até que ele não foi tão mal, né? Tentou fazer alguma coisa diferente. E o Rigoni não estava na sua noite mais inspirada, porque as poucas vezes que a bola caía no pé dele, ele não conseguia dominar, a bola escapava, ele tocava errado. Teve uma finalização que ele conseguiu de fora da área, mas estou no meio do gol. E o goleiro do time do América, muito seguro no jogo, um cara que ele sai na maioria dos cruzamentos e consegue ficar com a bola. Então, isso exigia do São Paulo, se ele quisesse fazer um gol de cruzamento, de bola para a área, ser mais preciso, né? Ou mesmo de chutes, teria que chutar mais no cantinho, porque o goleiro estava bem.
Aí, então, assim, voltando, já falando de uma maneira mais coletiva, que acho que é o que mais faz sentido na análise desse jogo. Eu achei que o time do São Paulo ele continua com esse problema de que os jogadores estão muito espaçados em campo. Então, você não vai conseguir trocar passes e sair para uma defesa que está bem armada se ficar todo mundo espalhado. E assim, por outro lado também, quando o São Paulo tentava trocar passe, né, encostava um pouco mais, parece que, cara, os jogadores estão errando demais passe, a bola parece que queima no pé, não consegue dominar, o cara faz um passe de 3 metros, joga para lateral, errado, teve uma hora que o Galeno jogou a bola na lateral, o Rigoni estava do lado dele. Então, assim, fica difícil, o jogo do São Paulo não flui. E tem uma coisa que já tem acontecido em várias dessas partidas que o São Paulo tem jogado mal, se você assiste aos jogos, você percebe, é que você está assistindo o jogo e parece que o tempo está correndo muito. Porque entre um chute e outro do São Paulo, vamos supor que o São Paulo deu 2 finalizações para o gol. Entre os 2 chutes passaram, 20 minutos. Porque o time do São Paulo não consegue atacar. É uma coisa absurda, inacreditável. Né? Não consegue dar um chute para o gol. Está jogando em casa, no Morumbi, contra o América, que está dentro da zona de rebaixamento. Uma campanha patética. Mas acho que mais patético que o América é o São Paulo, porque o São Paulo tem jogadores bons. Não podia jogar desse jeito. Pode jogar muito melhor do que isso. E está jogando dessa maneira ridícula, que não agride ninguém. No último jogo, eu tive assim, um lapso de, poxa, talvez o São Paulo esteja melhorando, tenha virado a chavinha. Porque, de fato, o primeiro tempo do São Paulo, principalmente, e até a metade do segundo, o time foi muito bem. E depois os jogadores definharam fisicamente, deu para ver que no final do jogo correu o risco de sofrer um empate muito por conta da questão física. Hoje, de novo, ali a partir dos 20 minutos do segundo tempo, o time do São Paulo acabou, mas acabou fisicamente. E o Crespo não conseguiu mexer direito nos jogadores para fazer com que o time conseguisse dar um up ali, né, com alguns jogadores que estavam no banco de reservas e estavam descansados. Mas o Crespo foi muito mal, ele mexeu mal no time e acabou não conseguindo trazer esse gás para o time do São Paulo no segundo tempo. Porque o que ele fez? Né? Acho que uma das principais mudanças que poderiam surtir efeito. Ele ele colocou o Lisieiro no meio de campo. Quem que saiu? Foi o Gabriel Sara. Só que, cara, o Lisieiro, ele tirar o Sara e colocar o Lisieiro naquele momento, ele estragou o meio de campo do São Paulo. Porque, assim, o Gabriel Sara é um dos únicos jogadores bem inteligentes taticamente e que estava conseguindo sentir o jogo. Então, por exemplo, quando o time do São Paulo estava com os 3 zagueiros ali sem conseguir tocar a bola para o meio, ele voltava e conseguia pegar a bola para começar uma jogada. E o Lisieiro entrou no lugar do Sara, ficou estático ali no meio, como se fosse como o primeiro volante. Ele não dava opção de passe, ficava preso dentro da marcação. Então é como se o São Paulo estivesse jogando com menos um jogador. Era um jogador a menos para ajudar na saída de bola. Porque ele ficou preso ali no meio, não fez nada. Ele fez uma jogada ou outra nos minutos finais, assim. Mas, cara, muito mal, muito mal. E assim, eu não sei se é uma orientação do Crespo, os jogadores ficarem tão espalhados, guardando posição, ou se realmente jogadores que não estão, né, tendo noção. Mas, cara, como é que você vai ganhar o jogo? Se a bola está no pé do Arboleda e ele não tem opção de passe, todos os jogadores no ataque estão marcados e ninguém se movimenta. Tipo, não vai dar para ganhar, ninguém vai conseguir fazer milagre. Como é que a bola vai chegar lá? Você vai dar um bicão, a bola vai pingar, o zagueiro vai ter que furar para sobrar para o Rigoni fazer o gol? Não vai acontecer isso toda hora. Tem que ter troca de passe. E assim, tá ridículo. Então, eu tô gravando esse podcast logo depois do jogo, como vocês podem perceber. E eu quero muito esperar para ver o que o Crespo vai falar na entrevista coletiva, porque não é possível. Não é possível o time cansar tanto, não é possível o time estar tão espalhado em campo que ele não consegue dar 3 chutes no gol do América. Sério, tá insuportável esse time do São Paulo desse jeito. Não dá para entender o que está acontecendo. Porque, assim, não é a questão física, mas que questão física é essa? O São Paulo teve 2 semanas de preparação na pausa da data FIFA. Então, o treinamento que está muito intenso, está acabando com todo mundo, né? Não dá para diminuir o ritmo do treinamento. O Crespo não percebe que está um problema muito grande. Enfim, não, sei lá, sabe? E ele mexeu muito mal, porque, assim, o que eu pensei? Eu achei que ele já escalou mal o time, não colocaria o Pablo, não
Eu acho que o Liziero fez falta. Se o Liziero tivesse desde o começo do jogo, e se ele tivesse tido uma oportunidade mais de trocar bolas ali no meio, ao invés de ficar preso, né, se a orientação do Crespo fosse para ele se mexer um pouco mais, talvez ali com o Liziero e Luan, o jogo do São Paulo fluísse mais. Eu não gostei dessa... O Igor Gomes não fez grande coisa. Talvez no lugar do Igor Gomes o Liziero pudesse ter jogado. Mas também ele teve outras oportunidades ao longo da partida de corrigir. Então... ele trocou, né? Ele tirou o Pablo e colocou o Marquinhos. Ok, só que o problema do São Paulo nitidamente era no meio de campo. Por que ele não tirou o Pablo e colocou o Liziero, ou colocou algum outro jogador de meio de campo, o Shailon, qualquer um? Porque aí você ia ganhar em volume no meio de campo, colocava esse cara para ajudar na saída de bola. E assim, uma coisa que eu não entendi desse jogo é que o São Paulo teoricamente jogou no 4-4-2, só que assim, o Luan estava o tempo inteiro fazendo uma linha de 3, então como se o São Paulo na prática estivesse jogando no 3-5-2, porque o Luan estava ali na mesma linha sempre que o Arboleda e que o Miranda. Só que assim, entre Arboleda, Miranda e Luan, nessa situação que eu falei para vocês, precisava o quê? Que eu já repeti, né? O zagueiro pegasse a bola, desse uma corridinha com a bola para alguém da marcação no meio de campo chegar e ele conseguir fazer o passe para alguém. Porque a distância estava muito grande, não ia conseguir ficar acertando passe longo assim. E o que acontecia? Parece que toda hora quem tentava sair jogando era ou o Miranda ou o Arboleda. E nenhum dos dois consegue fazer isso. O Arboleda até tem velocidade, mas ele não tem qualidade técnica. E o Miranda é lento. O Miranda não sai, ele guarda a posição. Ele não sai, ele dá 2 passos para frente e um bicão. É o máximo que ele faz. O Luan era o jogador que tinha que ficar fazendo essa função. Então o Crespo tinha que ter arrumado isso. Já no intervalo, ele tinha que ter falado assim, ó, é o seguinte, né, se ele quisesse manter essa zaga aí com 3, essa linha de 3... toda a bola vai ter que sair com o Luan, e o Luan vai correr, e algum jogador de meio de campo também vai encurtar para conseguir fazer para o passe sair. Porque, assim, o time do São Paulo, o problema que eu estou falando dos espaços é a falta de compactação. E o time espalhado assim desse jeito é muito presa fácil para o adversário, sabe? Para a defesa. Dificilmente você vai conseguir espaço. Na verdade, você só consegue espaço assim, em lançamento longo, se o seu adversário é um adversário que vem com tudo, com todo mundo para cima e deixa espaço lá atrás. Só que não é isso. O São Paulo, na grande maioria dos jogos do Campeonato Brasileiro, vai enfrentar times que vão ficar fechadinhos. Então, não está funcionando essa estratégia. O Crespo tem que... Cara, ele tem que pensar, ele tem que fazer alguma coisa, sabe? A orientação para os jogadores tem que ser mudada. O time do São Paulo tem que se mexer um pouco mais. E eu achei que, de novo, se o problema, né, se você colocar o problema físico, tudo bem, mas o problema físico eu acho que apareceu mais na reta final do jogo. O São Paulo teve mais 70 minutos, digamos assim, para conseguir fazer algum gol, ou pelo menos ser agressivo. E foi totalmente diferente esse jogo do que foi o jogo contra o Atlético Goianiense, que foi aquele jogo que dava para ver que o São Paulo atacava, criava, em alguma hora o gol ia sair. Nesse jogo não, em nenhum momento parecia que o São Paulo ia fazer gol. Bom, pessoal, vamos escutar o que o Crespo tem a dizer sobre esse jogo, porque afinal é ele quem tem que dar mais explicações sobre esse desempenho patético do São Paulo. Então, a entrevista coletiva começou com o Hernan Crespo, depois foi com o Rodrigo Nestor. Vamos escutar primeiro o que o técnico do São Paulo teve a dizer sobre o desempenho da equipe nessa noite. Boa noite. La escuela de Igor era porque eles tinham muita agressividade no lateral. Entonces la dinámica de Igor Gómez podía bloquear a ellos y también acreditaba que él podría a nivel ofensivo con Pablo, con Rigoni, con Néstor y con Sara llegar frecuentemente ao ataque. Entonces teníamos a marcación de Mauro Zárate con Luan, entonces bloquear a fase ofensiva de ellos para poder depois chegar com muita gente à área rival. Na sequência, perguntaram para o Crespo por que ele demorou tanto para mexer no time do São Paulo, inclusive para colocar o Calleri em campo. E ele falou o seguinte. A primeira coisa é não sou de acordo com você, com a premissa que demorei. Infelizmente, vocês não podem venir a los treinos, entonces no pueden ver la condición atlética de Calleri.
a informação, se lhe posso passar, que ele não joga. O último jogo que havia jogado foi em abril, 5 meses sem jogar, 15 dias com a gente, jogou 15 minutos domingo, então acredito que 15 minutos está bem, para não arriscar ele de ficar lesionado e estar fora muito tempo. Então, ele não é o salvador da pátria, ele não está em condições neste momento de jogar titular. Vamos a ver o tempo que precisamos para que pueda voltar a fazer o que esperamos dele, que esperamos muito, mas já a palavra demorar não me encontra de acordo. Depois com Marquinhos, que voltou depois de 50 dias, claramente não posso esperar que seja o Marquinhos que de 50 dias atrás, mas debe começar a jogar. Então, uno por una cosa, otro por otra cosa, siempre estamos atrás de situaciones físicas complicadas, mas tenemos que tener la paciencia para que estos grandes jogadores puedan voltar físicamente al tope. Na sequência, perguntaram para o Crespo por que ele optou pelo Pablo no lugar do Luciano. Só um parênteses aqui, saiu uma informação assim, minutos antes da partida, de que o Luciano não poderia jogar porque teve um problema no olho, uma espécie de irritação. E o Crespo respondeu da seguinte forma. Sabemos de la situación de Luciano dentro del vestiario. Ya falei de las situaciones de Marquinhos y de Caleri. Entonces, Pablo es uno que está en forma, que está bien. Então, a escolha foi muito fácil. Depois, que faltou? Sim, faltou precisar nos últimos metros, sobretudo no primeiro tempo. No segundo tempo, virou físico o jogo e perdimos na precisão. Depois, com as mudanças, seguramente esperávamos um pouco mais, mas já expliquei o que aconteceu. Solamente trabalhar, ter paciência e esperar que jogadores de este nivel que pueden hacer un São Paulo mejor puedan voltar a un nivel que todos conocemos, ¿no? La situación no es fácil, más entendemos la situación y vamos a continuar a trabajar en esta dirección. Na sequência, perguntaram por que o Crespo não optou pelo Benítez, já que ele estava no banco e o São Paulo estava com tanta dificuldade para criar ações ofensivas. Eu falei da situação. Não somente a escalação se faz solamente em também questões físicas, existe a bola parada, existe defensiva, ofensiva. E seguramente o fato que Paulo esteja em campo pode dar soluciones ofensivas y defensivas. La altura, en este caso, de Benítez o de Der no ayudan en ese impacto, mas a idea de jugar con Sara, Néstor, Igor Gómez, Rigón y Pablo, acreditaba que fuese suficiente como para ser ofensivos y poder ganar un juego. Evidentemente no aconteció y como siempre acontece en las colectivas, cuando el equipo no gana, que está fora o melhor jogador del jogo. Por último, questionaram para o argentino por que o São Paulo não tem jogado bem. Sí, tal vez porque no tenemos un elenco para afrontar 3 competiciones como afrontamos hasta hoy, Brasileirão, Copa do Brasil Copa Libertadores. Sabemos esto, en este momento estamos jugando solamente una competición, entonces acreditamos que vamos a mejorar. Depois foi a vez do Nestor falar e na primeira pergunta questionaram o volante do São Paulo por que o time não está jogando bem como jogava no Campeonato Paulista. A gente vem se cobrando bastante para jogar um melhor futebol. Acredito que no último jogo contra o Atlético a gente melhorou. Conseguimos sair com a vitória. Infelizmente hoje a gente foi bem no primeiro tempo e no segundo ficou faltando. E não foi o suficiente para sair com a vitória. E eu acredito que não tem uma desculpa, assim. O time precisa jogar melhor e a gente sabe disso. Na sequência, o repórter perguntou por que o meio de campo do São Paulo não está funcionando no sentido de municiar os seus atacantes, já que os atacantes têm recebido poucas bolas com condição de finalizar. E o Nestor respondeu assim.
Boa noite. Foi como eu falei, acredito que no primeiro tempo a gente, com boa movimentação, conseguiu criar boas jogadas. Infelizmente não fizemos o gol. No segundo tempo faltou. Bom, eu não concordo com algumas coisas que você falou, mas acredito que a gente está trabalhando bastante para isso. A gente está tentando, a gente está se movimentando, só que não está sendo suficiente. Agora é hora de abaixar a cabeça, trabalhar mais e dar 200% no campo. Na sequência, o repórter falou sobre o Volpi, né? Disse que o Volpi nitidamente está com falta de confiança nessas últimas partidas em que ele tem falhado. E aí perguntaram para o Nestor se ele tem ajudado de alguma forma a tentar levantar o moral do jogador que atua no gol do São Paulo. Bom, acredito que da minha parte e do resto da equipe não tem desconfiança nenhuma. Já salvou a gente em diversos momentos. Acredito que hoje ele fez uma boa partida. E da minha parte, eu tenho certeza que dos meus companheiros não tem desconfiança nenhuma nele. A última pergunta ao Nestor foi o que esperar do São Paulo nesse segundo turno de Brasileirão. Boa noite. Pode ter certeza que a gente vai trabalhar mais ainda. O que a gente está fazendo não está sendo suficiente para sair com os 3 pontos e colocar o São Paulo onde ele merece estar. Então agora é mais trabalho, mais dedicação. E para cima aí que sábado já tem um jogo difícil contra o Atlético e a gente vai tentar sair com a vitória. Bom, pessoal, vocês escutaram aí as desculpas do Crespo, também as declarações do Nestor. Sobre o Nestor falar, eu achei que assim, ele falou muito bem, né? Ele é garoto e tal, mas eu não sei se tá certo também o São Paulo de colocar o Nestor para falar nessa situação, porque é uma roubada, né? E ele é um garoto ainda, ele foi um dos melhores, um dos que jogou melhor em campo. Entendo que eles queiram dar voz aos jogadores do São Paulo, mas, enfim, não sei. Acho que quem deveria explicar mais, quem deveria falar mais nesse momento, talvez um jogador mais experiente, Miranda, Volpi, Arboleda, não sei. Enfim, eu só acho que colocar o garoto ali nessa situação, eu não sei se está correto. Mas, por parte do Volpi, o que me chamou muita atenção nessa entrevista coletiva não foi nenhuma resposta especificamente, mas foi o fato dele ter se mostrado bastante irritado com as perguntas durante a coletiva. E a gente sabe que várias vezes os repórteres, como tem que fazer, fazem perguntas ali capciosas, não capciosas, né, mas perguntas difíceis de serem respondidas, e o técnico tem que se virar para responder. E o Crespo sempre respondeu muito bem e nunca se deixou levar por nenhum tipo de provocação nas perguntas, né? Nunca se alterou. Mas dessa vez ele se mostrou bem, eu achei desconfortável em responder algumas perguntas, né? Ele nitidamente está incomodado com alguma coisa dentro do São Paulo. É claro, né? O resultado, né? Eu acho que ele esperava também que o São Paulo vencesse a partida. Mas eu acho que faltou um pouco mais dele assumir mais a responsabilidade, né? E falar, não, eu errei isso, eu vou tentar mexer nisso, aquilo, tal. Eu acho que ele bateu muito de frente com os repórteres e, na verdade, o São Paulo não está jogando bem. Então, ele realmente deve explicações, né? Não aos repórteres, ao torcedor. Os repórteres estão ali para fazer perguntas para os torcedores escutarem, né? Então, eu acho que faltou um pouco eles conectar um pouco mais com o torcedor nessas respostas dessa entrevista em si. Bom, galera, antes da gente falar sobre o próximo jogo do São Paulo, que vai ser contra o Galo, vamos passar aqui por algumas notícias, né, dessa semana envolvendo o Tricolor. Uma notícia que é bastante preocupante, que veio do canal do Nicola, né, do jornalista Jorge Nicola, é que o São Paulo está com dificuldade para renovar o contrato de 2 atletas das categorias de base. Um deles é o Juan, garoto de 19 anos, né, o centroavante, e o outro, Vitinho, de 20 anos, que atua como ponta. Esses 2 jogadores já atuaram pelo São Paulo no time principal, né? O Juan naquele final de jogo contra o Juventude, antes da pausa para a data FIFA. E até mostrou certas qualidades e tal, mas são jogadores que ainda atuam pelo Sub-20, não estão fixados no time profissional. O contrato desses jogadores vai até junho de 2022, junho do ano que vem, e o problema é que se São Paulo não conseguir renovar o contrato deles até o final do ano, esses jogadores vão poder assinar um pré-contrato com qualquer outro clube a partir de janeiro de 2022. Então é uma coisa que preocupa aí a diretoria do São Paulo.
Outro assunto da semana foi que o Marco Aurélio Cunha, o Mac, ele vai ficar no São Paulo, porque é o seguinte, ele é conselheiro do São Paulo e teve uma vez que ele pediu licença para atuar no time do Avaí, que ele acabou exercendo um cargo dentro do Avaí. Só que ele demorou alguns dias para pedir essa licença, então ele começou a trabalhar no Avaí antes de pedir a licença para o São Paulo. E aí, por conta de uma regra que existe lá no Estatuto do São Paulo, consta que um conselheiro que faz isso pode ser expulso, né? Pode deixar de ser conselheiro. Só que por conta de uma pressão da mídia, e é claro, né, o Marco Aurélio Cunha já tem muitos serviços prestados ao São Paulo, decidiu-se por arquivar esse processo, então não levaram para frente, não levaram adiante essa possível expulsão do Mac, que realmente seria bastante sem sentido, assim, né? Teria sido uma questão ali burocrática de dias, e o cara já fez muito pelo São Paulo no passado. A última notícia desses últimos dias envolvendo São Paulo que eu gostaria de falar é sobre um aumento do salário do Pablo, né? E aí, a galera fica perguntando, como assim, né? O Pablo recebeu aumento? É o seguinte, galera, quando ele assinou contrato com o Tricolor, tinha lá uma cláusula que falava que se ele alcançasse certo número de jogos durante a temporada, ele teria um aumento automático de 10% do seu salário. E como ele tem jogado bastante, bem ou mal, ele alcançou de novo essa meta, então ele vai ter um reajuste, um aumento de 10% no seu salário no final do ano. Né, para você ver como esses acordos são meio perigosos, né? Porque às vezes o cara joga porque não tem ninguém, mas não significa que ele está fazendo muito. Bom, galera, para fechar, vamos falar sobre o próximo jogo do São Paulo no Campeonato Brasileiro, que será contra o Galo Atlético Mineiro, no Morumbi, sábado às 21 horas. Né? Esse jogo que vai ter transmissão do Premier. Bom, pessoal, é um jogo muito difícil, obviamente, né? O time do Atlético Mineiro está jogando basicamente com os seus titulares em todas as competições. Então, o Galo empatou com o Palmeiras 0-0 na semifinal da Libertadores nesse meio de semana, mas eu duvido que o Cuca poupe muitos jogadores, porque o Galo tem repetido, mesmo quando tem sequências de jogos aí, né, a cada 3 dias. E assim, também por outro lado, o time tem jogado bem nas duas competições, lidera o Campeonato Brasileiro e tem muito interesse em vencer o Campeonato Brasileiro, que não ganha há 50 anos. Né? Então, é um jejum muito grande, maior inclusive do que o tempo que o Galo não ganha a Libertadores, que nem faz tanto tempo assim. Né, ganhou com o próprio Cuca. Então, eu não acho que vai ser jogo fácil, não acho que, por mais que talvez tenha um ou outro poupado, eu não acho que o Cuca vai com muitas reservas, ou vai abrir mão, né, ou não vai estar tão concentrado para esse jogo. E pelo lado do São Paulo, a gente não tem nada que criar expectativa que o São Paulo possa vencer esse jogo. Né? É claro que a gente quer que o São Paulo vença, a gente vai torcer, mas o time, né, depois dessa apresentação patética contra o América Mineiro, não ganha nem do América, vai ganhar do Atlético Mineiro. Né? Meio ridículo isso. O time do Atlético Mineiro todo motivado, jogando bem, fazendo um monte de gol, com uma defesa super sólida. Eu não acredito muito no São Paulo, infelizmente. Assim, tá difícil da gente botar fé nesse time do São Paulo. Mas, de qualquer forma, o São Paulo provavelmente vai ter à disposição para esse jogo, né, o Igor Vinícius, que não jogou contra o nosso queridíssimo América Mineiro, e o São Paulo volta a ter à disposição o Léo, que estava suspenso, já cumpriu a suspensão nesse jogo contra o América. E quem continua fora a princípio são o William, Orejuela, Thiago Couto e o Igor Vinícius aí a dúvida. Né? Eu acho que ele vai estar à disposição, mas não temos nenhuma informação por enquanto. Como foi uma pancada forte no rosto, mas a princípio também não teve nenhuma lesão, não teve nenhuma fratura, eu acho que talvez em uma semana ele já esteja em condições de jogar. E eu acho que se ele tiver à disposição, acho que o Crespo vai colocá-lo para atuar ali. Porque por mais que o Galeano seja um cara muito esforçado, não é a posição dele, ele não está jogando tão bem por ali. E talvez o Igor Vinícius, num dos dias que ele joga bem, possa ser bem importante para o São Paulo. Enfim, vamos ver no que vai dar esse jogo, eu estou bem curioso. Eu acho que a chance do São Paulo é ele conseguir virar a chavinha, jogar que nem ele jogou contra o Atlético Goianiense,
ter o Luciano de volta, a galera der uns esporros lá dentro do São Paulo para eles entenderem que não dá para jogar desse jeito, e também o Crespo fazer alguma coisa para mudar, para esse time ser um pouco mais compacto, né? Também colocar os jogadores que estão mais descansados em campo e mexer melhor, porque se o time está tão esgotado ao final dos jogos, tipo, troca, deixa 5 substituições para o final, muda os 5 de uma vez, né? Enfim, e também ainda contar com um dia ruim do Atlético pensando na Libertadores, né? Então, acho que tem uma união de fatores aí para você ver que eu acho que tem que acontecer para o São Paulo vencer. Acho difícil, mas, né, vamos ver. E para não deixar passar, eu tinha esquecido de falar aqui que os jogadores que estão pendurados para essa partida são o Galeano, Rodrigo Nestor, Luan, Gabriel Sara e Rigoni. Então, tomar cuidado aí para a galera não levar cartão de uma vez só e desfalcar o São Paulo demais numa só rodada. Bom, galera, eram essas todas as informações que eu queria passar para vocês hoje. Não tinha como ser diferente esse episódio do podcast, né? Ninguém tá feliz, ninguém que é São Paulino tá feliz com o resultado desse jogo. Quem assistiu tá muito bravo, porque realmente foi uma coisa revoltante. Mas estamos aí para trocar indignação. Muito obrigado por escutarem e até a próxima.